Hoje, vamos dar continuidade aos produtos de maquiagem. Sou Carla Luísa, distribuidora autorizada e usuária dos produtos da Inspiração Perfumes e Cosméticos, uma empresa brasileira com sede no Rio de Janeiro e fábrica em São Paulo. Meu objetivo é lhe trazer mais informações sobre os produtos e também temas afins. Em outro vídeo, eu dividi a maquiagem em 3 passos. No primeiro passo, falei sobre a preparação da pele. Hoje, vou falar sobre a maquiagem na região dos olhos e dentro desse assunto, vamos falar sobre sobrancelha, côncavo, pálpebras e cílios. Vamos então à primeira parte desse assunto. Vou começar pelo lápis para sobrancelhas da Inspiração. Ele contém 1 grama e possui 2 pontas, uma marrom e outra incolor. O lápis para sobrancelha corrige, suaviza e delineia as sobrancelhas e deve ser aplicado em pequenos traços no sentido dos fios e depois deve-se passar o lado incolor para suavizar o traçado. Nesse lápis contém cera de karité. Quais são os benefícios da cera de karité para a pele? Hidratante, antioxidante, regeneradora celular e anti-irritante para aquelas peles sensíveis. Esse esquema, ele ajuda na delineação da sobrancelha. A sobrancelha realça muito a maquiagem, então ela deve ser harmônica com os olhos. Esse delineamento pode ser feito tanto com o lápis, como também com a sombra, que veremos mais a seguir. Também vou falar sobre o apontador da Inspiração. Esse apontador ele é bem prático e ele possui 3 tampas, uma superior e 2 laterais. Essas tampas vêm ajudar no seguinte: elas não deixam cair resíduos na bolsa e nem entrar outros resíduos, e também tornam o apontador fácil de limpar. Essas tampas também protegem sua lâmina, o que geralmente acontece quando os apontadores não têm essa proteção. As lâminas sujam, acumulam-se ali bactérias ou fungos e isso acaba irritando os olhos das pessoas que usam lápis. Então, essa proteção vem ajudar nesse sentido, de proteger também contra alergias. Agora vamos falar sobre o fixador de sombra da Inspiração. Ele contém 3 gramas e ele vem prolongar a maquiagem, realçando também as cores. O fixador, quando você passa ele por baixo da sombra, a sombra ela fica numa cor mais intensa. É interessante também a gente lembrar o seguinte: tudo que é cremoso adere melhor ao que é pó e vice-versa, o pó também adere ao que é cremoso. Então, quando você passa o fixador de sombra, ou também chamados por muitos como primer de sombra, né? Quando você passa o fixador, ele vai aderir melhor à sombra. E isso vai deixar a cor da sombra mais intensa e a durabilidade também vai aumentar. Esse fixador também ele é muito bom para aderir a glitters. Essa base é transparente e de rápida absorção, não acumula e nem borra. Agora vamos entrar nas sombras compactas da Inspiração. Elas contêm 3 gramas, proteínas da seda, colágeno e extrato de orquídea. Possuem textura fina, cobertura total de imperfeições, aspecto aveludado, deixando a pele sedosa e macia. Como você pode ver na foto abaixo, ela também possui o espelho e o pincel aplicador por baixo da sombra, o que ajuda muito e dá maior praticidade na hora de você fazer aquele retoque e levar a sombra consigo na bolsa. Vamos à fórmula e benefícios da sombra Inspiração, que assim como o pó facial e o blush, possuem colágeno, proteína da seda e extrato de orquídea. O colágeno
dá resistência e firmeza à pele. A proteína da seda proporciona a reflexão da luz, ótima aderência e hidratação. E o extrato de orquídea vem proteger aquela pele mais sensível, promovendo hidratação profunda. Vamos fazer um comparativo entre as diferenças das sombras em pó e as cremosas e líquidas. A sombra em pó, ela possui uma maior fixação, ela produz mais efeitos de cores, também proporciona maior brilho, maior aderência ao lápis e delineador e pouca reação à umidade e à luz solar. Outro comparativo também é da sombra unitária com o kit ou paleta de sombras. A sombra unitária tem como vantagem o tamanho, pois é fácil o transporte. Também o retoque, pois você pode levar apenas aquela sombra que você quer para o trabalho ou para uma festa que você vai após o trabalho, que você faz o retoque e o complemento daquela maquiagem. Também outra vantagem é que na sombra unitária você escolhe apenas as cores que você gosta. Já no kit, você leva todas as cores, independente se você gosta ou não. Outra diferença está na durabilidade, pois a sombra unitária você usa ela do início ao fim. Já no kit, muitas sombras ficarão intactas, pois são cores que você não gosta muito, então você só usa mais aquelas que você gosta. E por último, os danos. Se você deixar uma sombra unitária cair, ela pode danificar, mas você repõe com facilidade. Já no kit ou na paleta, se uma paleta cair, pode danificar várias sombras, que vai gerar mais trabalho na reposição. Agora vamos falar sobre o côncavo. O que é o côncavo? É a parte mais funda que fica entre a pálpebra e a sobrancelha. Fazer o côncavo se refere à técnica usada para se fazer a base da maquiagem nos olhos. Geralmente, a cor do côncavo, para o dia a dia, é uma cor mais neutra e escura. O marrom, por exemplo, é muito usado, mas pode ser usado outras cores também. É no côncavo que você dá profundidade no olhar. Aqui ficam algumas sugestões de cores para o dia a dia, que são cores neutras, como a preta, a branca, o marrom café, o dourado, pérola, marrom perolado, o dourado mais claro e o verde acinzentado. Eu coloquei as cores e os códigos das sombras da inspiração. Aqui ficam também sugestões para o inverno, que são cores mais sóbrias, como o vinho e o azul noite. Esse inverno também de 2012 estão em tendência as cores metálicas. A inspiração disponibiliza duas cores metálicas, a prata e a cobre, e também disponibiliza a iluminadora, que pode ser usada tanto sozinha como sobre outras cores de sombra. Vamos ver aqui duas fotos de desfile agora inverno de 2012. Como vocês podem ver, o metalizado está em tendência e também o olho bem marcado e esfumado. Nessas cores do inverno, permanecerão muitas delas para o verão de 2013, como, por exemplo, o metalizado. Nessa primeira foto está um tom mais alaranjado. Já na segunda foto tem a predominância das cores terrosas. E também no verão voltarão as cores mais coloridas, as combinações mais coloridas. Na parte inferior eu coloquei sugestões de cores da inspiração para fazer combinações semelhantes. Por exemplo, na primeira foto eu coloquei a 07, a 45 e a metálica cobre. Na segunda foto eu coloquei a 09, a 11 e a 03. E na terceira a 31, a 43 e a 37. As sombras cintilantes também estarão em alta no verão 2013.
Agora vamos falar sobre as pálpebras. O que seriam as pálpebras móveis? Pálpebras móveis é justamente aquela parte que dobra, né, superior aos olhos. Para aquelas pessoas que não ficam com as suas pálpebras aparentes, é bom que coloquem cores mais chamativas, mais brilhantes, e passe o lápis apenas em 1/3 do olho, como no caso da imagem da Ana Paula Arósio. A pálpebra móvel dela quase não aparece, então seria interessante que ela usasse uma sombra mais chamativa, mais brilhante, para que realçasse nesse espaço pequeno que ela tem, e usasse pouco lápis para não tampar toda a pálpebra móvel dela. Já nessa segunda imagem, a pálpebra móvel aparece bastante. Então, nessa pálpebra fica mais fácil a aplicação de sombras. Você pode brincar com as cores e passar mais o lápis, o delineador, que não vai tampar essa parte da pálpebra móvel. Agora vamos para a aplicação e algumas dicas. Vamos primeiro aos pincéis. Além do pincel básico, que inclusive já vem na sombra da inspiração, existem outros pincéis que são muito úteis e ajudam bastante na hora de colocar a sombra. Esses quatro, por exemplo, são os que eu gosto mais. O primeiro para você aplicar a sombra, o segundo para delinear com sombra também. Já o terceiro ali, o chanfrado, você pode delinear e pode também fazer a sobrancelha com a sombra, por exemplo. E o último ali, que tem mais cerdas, você pode estar esfumaçando. Nessa imagem, dá um modelo simples de como você pode aplicar as cores na pálpebra móvel. Ali dá um exemplo, por exemplo, também da sombra clara abaixo da sobrancelha, pode ser uma sombra branca ou pérola. A cor de sombra escura na parte do côncavo, que a gente acabou de ver, e também na parte externa você coloca a cor mais escura. A cor clara, de sombra clara ou uma cor média na parte ali central da pálpebra móvel. E a sombra preta esfumaçada junto com o delineador ou lápis ali rente aos cílios. Logo abaixo tem a sugestão do lápis branco na parte interna dos olhos. O lápis branco muitas pessoas ainda não conhecem. Esse lápis, quando ele é aplicado na parte interna, ele dá uma aparência de que os olhos são maiores. Ele aumenta os olhos, né? Dá essa ilusão ótica. Agora vamos para os tipos de olhos. No primeiro caso aqui, nós temos os olhos fundos. Então, é importante lembrar o seguinte: as cores escuras, elas vêm a disfarçar, a diminuir, e as cores claras vêm a ressaltar e aumentar. Então, quando você for fazer a sombra, né, aplicar a sombra, você vai ter isso em mente, que as cores mais escuras, elas têm a tendência de diminuir e as cores mais claras de aumentar. Então, no caso dos olhos fundos, você não vai colocar uma cor muito escura, porque vai aparentar que os olhos são ainda mais fundos. Então, você vai usar cores mais claras. Já nos olhos caídos, você vai aplicar a sombra levantando um pouco acima do côncavo, para dar uma aparência de que os olhos estão mais levantados. São técnicas muito usadas pelos maquiadores, mas você pode fazer isso em casa também. Tudo uma questão de prática. Outro tipo de olho é o olho junto demais, aqueles olhos que estão muito próximos ao nariz. Para você dar uma ilusão de que eles estão mais afastados, você vai aplicar as sombras mais claras próximo ao nariz, levando para um tom mais escuro
a partir do momento que você vai chegando na parte externa do olho. Então, você vai dando uma ilusão de ótica de afastamento. Já nos olhos afastados, é o contrário. Se eles estão afastados, você não vai colocar a sombra mais clara próxima ao nariz. Você vai colocar a sombra mais escura próxima ao nariz e vai clareando à medida que vai para o lado externo do olho, para dar uma ilusão de aproximação dos olhos. Outro tipo de olhos são os olhos pequenos. Já que você quer aumentá-los um pouco, você pode estar colocando cores mais claras, inclusive abaixo da sobrancelha também, iluminando bem. Já no olho oriental ou mestiço, como eles não têm a parte do côncavo, você vai precisar marcar bem essa parte do côncavo com a sombra e vai trazê-la pouco mais próximo da sobrancelha, para dar mais profundidade e aumentar o olhar. Já os olhos grandes, vamos supor que você quer diminuí-los um pouco. Então, você vai trazer cores mais escuras, mais fechadas, para próximo dos cílios. E aí você pode fazer um degradê, clareando, afastando dos olhos uma cor mais clara. Aqui nas imagens, você pode perceber mais nitidamente os tipos de olhos. Por exemplo, na primeira, os olhos são afastados. Na segunda, os olhos são grandes. Na terceira, os olhos são profundos. Na quarta, os olhos são mais caídos. Na quinta, olhos pequenos. E na última, os olhos mais próximos. Qual será o tipo dos seus olhos? Identifique e pratique essas técnicas, que você pode revê-las a hora que você quiser, que com certeza vai ajudar muito no make final para a sua maquiagem. Essa tabela também é bem interessante. Ela dá sugestões para as cores dos olhos. O mais importante que eu acho, sim, para a cor dos olhos em relação à sombra, é evitar de usar exatamente a cor dos olhos na sombra. A não ser que você faça todo um efeito, né, de tom sobre tom, ficando uma coisa mais refinada. Mas fora disso, é bom você evitar, por exemplo, se você tem o olho verde, colocar uma sombra no mesmo tom de verde dos seus olhos. É bom você sempre estar contrastando. E aqui vem umas sugestões para você fazer esse contraste, realçando assim as cores dos seus olhos. Agora vamos para a segunda parte. No próximo vídeo nós vamos falar sobre delineação para cada tipo de olhos, o esfumaçamento dos olhos e alguns truques para curvex e máscara de cílios. Então, eu encontro com você no próximo vídeo. Até a próxima!